da bondade de Deus. Muito boa noite, você está no CBM ao vivo e esse programa nós temos muitas coisas especiais. O CBM na estrada desse programa vai mexer profundamente no seu coração. Também teremos uma entrevista muito gostosa falando sobre missões, portanto o programa está imperdível. Venha com a gente porque esse é o seu CBM ao vivo. Muito bem, gente, esse é o momento especial que você pode pegar o link, você que está nos acompanhando pelo YouTube, e compartilhar com amigos na igreja, colegas de trabalho, na universidade. Chama todo mundo, porque o CBM ao vivo de hoje vai trazer muitas novidades para você. E, como sempre, uma boa entrevista, e também nós temos agora uma participação de uma reflexão bíblica, além do momento de oração, passando pelo quadro de educação, indo também pelas estradas mineiras, as grandes estradas mineiras, chegando na ponta, aonde Deus tem realizado grandes coisas, e nós vamos contar tudo para você no programa de hoje. Hoje, o nosso entrevistado é alguém muito respeitado, muito conhecido no campo de Minas Gerais, sobretudo entre os batistas. O pastor José René Toledo é uma pessoa que vem dedicando a sua vida ao longo dos anos para servir pastores, a educação em Minas Gerais. Foi executivo dos batistas durante cerca de 10 anos, além de trabalhar com missões mundiais. E hoje ele está aqui para falar com a gente sobre missões mundiais. Ontem nós estávamos refletindo nas igrejas batistas sobre missões. É o tempo dos batistas lembrarem da importância da obra missionária. Pastor René Toledo, uma alegria tê-lo de novo conosco, e aqui o povo batista, ele está com o coração aberto para ouvir um pouquinho sobre missões. Queria já começar perguntando qual que é o significado da obra missionária, do dia especial de oração por missões mundiais, para os pastores e também para as nossas igrejas batistas, sobretudo em Minas Gerais. É o dia que temos estabelecido como sendo o dia de missões mundiais. O povo batista brasileiro, naturalmente, gosta de missões. Por isso que em 1907, na Bahia, quando houve a primeira Assembleia da Convenção, naquele dia foram criadas 2 juntas missionárias, a Junta de Missões Nacionais e a Junta de Missões Mundiais. Então, isso mexe com o povo batista brasileiro. Essa Junta de Missões Mundiais, hoje, está presente em 97 países do mundo. Que maravilha! Com 2.500 missionários. É um trabalho extraordinariamente importante e tem, naturalmente, planos para avançar mais. Na verdade, o alvo é chegar pelo menos a 100 países, já que são 195 os países que formam a ONU. Se nós estamos em 97, está faltando 98. Então, nosso alvo é chegar a 195. Não sabemos quando, mas certamente vamos chegar. Para completar a missão, nós precisamos trabalhar muito. Que missão é essa? É a missão que Jesus nos deu. Vai fazer 2000 anos no ano 2030, 2031. Nós precisamos chegar lá. 2033 a gente tem uma data também muito importante, né? Exatamente. Então, nós precisamos completar essa missão que Jesus estabeleceu lá no Calvário, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Muito bem, pastor René. O pessoal que está em casa ouve falar de missões mundiais, e os batistas, como você bem disse, eles têm missões como algo muito importante, muito caro. O coração batista é um coração missionário. E o batista, ele não só ora, mas ele também investe e também se torna missionário. A gente teve aqui no programa passado a presença de radicais jovens, vindo de várias partes do Brasil e também do mundo. Então, a gente gostaria de entender um pouquinho mais como é que funciona a campanha de missões
e como as pessoas que estão em casa, você que está em casa, pode se envolver na campanha de missões mundiais? Bem, naturalmente que é preciso muita oração. Esse é o maior pedido que o nosso diretor faz, pastor João Marcos, para que haja muita oração. Na verdade, nós temos feito muito trabalho com os Voluntários Sem Fronteiras, pessoas que querem passar uma semana num dos países para pregar o Evangelho, pessoas que se dispõem a passar um mês lá, ou já tem gente até que fica 6 meses na casa de alguém e ali ajudando em algum trabalho da obra missionária. Missões realmente mexe com o povo batista brasileiro. A gente se orgulha, se é que existe orgulho santo, um orgulho santo de estarmos entre as principais instituições de missões do mundo. Se nós chegamos a 97, queremos chegar a 110, a 120, e é impressionante como que os países aceitam, como querem a presença de brasileiro. O brasileiro é sempre bem aceito em todos os lugares. Eu já andei por 31 países do mundo e em todos eles, quando eu falava que era brasileiro, havia aquela alegria. E tem a ver com futebol, né? Pelé, Zico, essa turma aí, mas na verdade o brasileiro ele é bem quisto, bem visto e em muitos lugares do mundo. A gente tem que aproveitar essa oportunidade. Inclusive, o passaporte brasileiro é considerado um dos mais importantes do mundo em termos de facilidade de vistos e acessos. Sim. Até porque o nosso país é um país pacífico, não anda se envolvendo em muitos conflitos internacionais. Isso facilita também a obra missionária, naturalmente. Sim. Agora, o pessoal que está em casa, certamente tem muita gente querendo participar dessa obra. Como você disse, pode participar orando, né? E isso é o principal, orar pelos missionários. Você que está em casa, orar pela nossa junta de missões mundiais, orar pelos nossos diretores que nós temos espalhados não só lá no Rio de Janeiro na base, mas espalhados por todo o Brasil. Como o pastor Renê dirige a obra de missões mundiais no nosso estado de Minas Gerais. Agora, você também pode fazer uma oferta especial. Talvez você que está nos assistindo, você é um homem, uma mulher que ama a Deus e você quer também participar dessa obra. Você pode ser batista ou não, mas você pode participar. Então, eu vou pedir, pastor Renê, que coloque aqui na tela a conta, né, um QR Code, os caminhos para quem... talvez. O Pix, para quem deseja contribuir. Então, fica aqui na tela, você vai poder pegar esses dados, entrar em contato ou já fazer a sua oferta com o seu coração missionário, porque a obra missionária nasceu no coração de Deus e a gente não tem a menor dúvida. Certo. Pastor Renê, qual que é o tema da campanha desse ano e quais são os objetivos, né, que os batistas brasileiros, através da nossa junta internacional de missões mundiais, têm buscado para este ano de 2026? Porque o Filho vive e voltará, vamos completar a missão. Essa missão foi nos dada lá no século I da nossa era, lá pelos anos 30, por aí, quando Jesus estava na terra, ele deixou essa ordem. E nós ficamos preocupados porque ainda não completamos essa missão. Há no mundo, pelo menos, umas 3 bilhões de pessoas onde não se ouviu falar de Jesus, onde não há a palavra de Deus. E nós temos, quando você fala sobre o Pix aí, por exemplo, nós já mandamos para alguns países aí, países fechados, por isso não vou citar o nome, 3 milhões de Novos Testamentos. Que coisa linda. Mas a sede é muito grande. Precisamos mandar mais 3 milhões. Com R$50, a gente manda um Novo Testamento para um desses países, por exemplo. Então, se você contribuir com R$1,70 por dia, vai dar R$50 por mês, você vai estar mandando um Novo Testamento para esses países onde não é fácil comprar uma Bíblia, não é fácil encontrar o Novo Testamento. Esse dinheiro vai chegar nas mãos daqueles que têm sede da palavra de Deus. Agora, pastor Renê, uma das ações mais lindas que nós temos observado de missões mundiais, da nossa junta missionária
no Brasil é o abraço aos missionários da própria terra. Não é comum, muitas agências internacionais preferem mandar os seus próprios missionários, mas a Junta de Missões Mundiais não. Nós temos missionários que são mantidos pelos batistas brasileiros, mas que são, por exemplo, cubanos, são venezuelanos, são mexicanos e tantas outras nacionalidades, porque a Junta entende que o importante é que a obra de Deus seja realizada. Como é que a Junta enxerga o resultado desse investimento com os missionários da própria terra? O resultado tem sido muito bom. Desses 2.500 missionários que temos pelo mundo, pelo menos 2.200 é de pessoas da própria terra. Que maravilha. Se a gente fosse mandar missionário para a China, seria muito difícil, até que aprendesse o mandarim. Alguns dizem que o camarada, para aprender o mandarim, se ele for bem inteligente, vai demorar 10 anos. Então, até que ele aprenda, vamos colocar um missionário da terra, né? E tem um país do sul da Ásia, onde o líder dos missionários no país é um da terra, que nós chamamos missionários autóctones, missionário da terra. Ele conhece o seu país, ele conhece o seu povo, ele não tem que aprender a língua. Então, há algum tempo a Junta tem feito esse trabalho e tem dado certo. Você mencionou a Venezuela, e eu preciso informar também que só na Venezuela nós temos 107 PEPs. O que é PEPs? É um programa escolar, né? Onde a criança vai estudar e vai ter uma refeição. Aquelas crianças, às vezes, a única refeição do dia vai ser aquela que está recebendo lá no PEP. É muito triste a gente ver essa situação. Então, só lá temos 107. Cada PEP tem 20 meninos. Então, são mais de 2.000 meninos na Venezuela, só na Venezuela, que conseguem se alimentar pelo menos uma vez por dia através da Junta de Missões Mundiais. Mas o PEP hoje está presente em 44 países do mundo. Então, cerca de 20.000 crianças são alimentadas todos os dias, com pelo menos uma refeição, através das ofertas que os crentes mandam para a Junta de Missões Mundiais. O desafio é grande. Que notícia linda, pastor René. Eu estou aqui surpreso, sabia de alguns números, mas esse para mim é novíssimo, de mais de 20.000 refeições que a nossa junta missionária, a Junta de Missões Mundiais, tem dado às nossas crianças em várias partes do mundo. Sim. Portanto, é um projeto que vai além da obra missionária, tocando também na área social. Você vê como é que a área missionária mexe forte no nosso coração e a gente quer continuar conversando com o pastor René, que tem muita experiência nessa área, mas antes a gente vai convidar Samuel Sena, trazendo uma música gostosa, música que fala de Deus para o seu coração, e daqui a pouquinho a gente está de volta. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre.
coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre, 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 cantarei teu amor pra sempre. Coisa boa, eu fico aqui me deleitando, viu, pastor? Com o nosso querido Samuel, e é algo maravilhoso ver um jovem tão dedicado, né, com uma capacidade musical, e a gente percebe que os batistas têm um futuro lindo pela frente, sem dúvida, à medida que os jovens estão envolvidos. E o Samuel já não é tão jovem assim, mas ainda é um jovem, né? Ele é um jovem. Comparando com os meus 79. Muito bem, gente. Eu queria aproveitar, pastor René, olha que bacana, a editora Betânia tem acompanhado aqui, conhece bastante, né? Tem acompanhado o nosso programa, e eles, de maneira muito gentil, muito cortês, decidiram então enviar livros. E eu tenho vários, à medida que os programas forem passando, nós vamos sortear livros. E eu tenho aqui 2 livros que nós vamos sortear neste programa, você que está nos acompanhando. O primeiro é O Poder do Louvor, da editora Betânia, é o Merlin Cottners, o autor desse livro. Eu não conheço, mas certamente, tendo o título da Betânia, a gente sabe que é um bom livro. Então você pode ganhar esse livro. Então anote aí, você que está nos acompanhando, sobretudo você que está nos acompanhando pelo YouTube, você anota o nome do livro, O Poder do Louvor. Aí você vai colocar aí no YouTube, nos comentários, o seguinte: O Poder do Louvor, eu quero participar. Aí nós já vamos saber que você está participando, você coloca ali os seus dados e nós vamos entrar em contato se você for o vencedor. Acho que dá para fazer pelo YouTube, né, Renato? Nós vamos acompanhar a nossa equipe técnica aqui. E eu tenho aqui um clássico da literatura cristã, que é A Cruz e o Punhal. Esse livro foi lido por milhares de pessoas e você então pode ter esse livro, você que ainda não leu, ou você que já leu e quer tê-lo para presentear alguém. Então você vai colocar o nome do livro, A Cruz e o Punhal, eu quero participar. Então todo mundo que colocar o nome no nosso canal vai poder participar. Você que está assistindo pela Rede Super, entra no nosso Instagram e você vai poder colocar lá o seu nome, também o nome do livro, e todo mundo que colocar o nome, eu vou pedir para colocar aqui embaixo o Instagram, que você pode participar, porque todo mundo que colocar o nome, seja no YouTube ou no Instagram, vai participar do sorteio e a gente vai entrar em contato com quem ganhar o livro e vamos fazer chegar até a sua casa. Muito bem, gente, nós continuamos aqui esse bate-papo gostoso com o pastor José René Toledo, um homem de Deus, um homem que tem trabalhado aqui no nosso campo de Minas Gerais por muitos anos. Ele já foi da gestão do nosso Colégio Batista, Rede Batista de Educação, foi executivo da Convenção Batista Mineira por cerca de 10 anos e por mais de 30 anos é o executivo dos pastores batistas em Minas Gerais e, além de tudo isso, ele arrumou tempo para ser o nosso líder de missões mundiais em Minas Gerais. E por conta da celebração de ontem, que é o dia que a gente está orando de maneira especial pela obra missionária de missões mundiais, as missões transculturais, ele está conosco mais uma vez nesse programa. Bom, considerando, pastor René, que você tem um trabalho de longo tempo com os pastores, qual a palavra que você daria para o pastor batista em Minas Gerais, motivando
a cada um deles a se envolver integralmente na obra de missões. Vale a pena? Porque às vezes o pastor tem construção para fazer, tem banco para trocar, ele pensa, não vou participar de missões não, que vai faltar recurso para a igreja, né? Mas qual que é a sua experiência enquanto pastor e também enquanto líder, para o conselho que você poderia dar para esse pastor? A experiência tem mostrado que, felizmente, muitos pastores, não são todos, mas muitos pastores, têm priorizado a obra missionária, quer seja estaduais, nacionais ou mundiais, né? Mas eu não me canso de falar que a obra de missões deve ter a prioridade. Cada igreja, cada pastor, e felizmente eu tenho visto também pastores que desafiam a igreja a levantar uma oferta expressiva. Essa semana, eu recebi de alguns pastores, só Renê, levantamos, ainda não tudo, uma parte, mas já estou mandando. Porque é muito importante esse dinheiro chegar na junta com rapidez, porque hoje o dólar está bom, está na faixa 5,15 por aí. Mas será que vai estar assim amanhã? Todo dia 30 a gente tem que, no Banco Central, comprar milhares de dólares para mandar pelos missionários espalhados pelos 97 países do mundo. Então, quando o dólar baixa, a gente fica feliz da vida. Mas ele pode, o ano passado ele chegou a 6,30, um negócio doido. Mas hoje está bem. Então, é importante que a igreja levante a oferta. Eu estou desafiando os pastores e os promotores de missões a fazer um alvo pelo menos 10% maior do que o do ano passado. E, na verdade, se não levantou nada o ano passado, na verdade isso é um pecado que ele cometeu, que a igreja cometeu, né? Pelo menos fazer um alvo de R$30 por membro. Então, quero desafiar os pastores, os diáconos, a liderança das igrejas a fazer este alvo e mandar rapidamente para a Junta de Missões Mundiais. Olha, pastor Renê, quando a gente olha a obra missionária, e eu tenho acompanhado ao longo dos anos, os testemunhos lindíssimos. Gente, cada testemunho de vida transformada, de famílias resgatadas, os países fechados, como o pastor Renê Toledo acabou de dizer, que nós nem podemos citar os nomes, porque os nossos missionários que lá estão correm risco de vida. Por isso não podemos mencionar, mas o que nós podemos garantir aqui dos bastidores, pastor Renê me citou alguns países que a gente nem imagina, mas lá tem um missionário de missões mundiais proclamando o amor de Cristo Jesus. Como ficar fora disso? Não tem jeito. Então você, mais uma vez, eu quero desafiá-lo. Aqui embaixo na tela, mais uma vez, vai estar disponível para você a forma de você participar da obra de missões no mundo. Isso é um grande privilégio. São 95 países, é isso? 97. 97 países que os batistas brasileiros estão lá, de alguma maneira, falando de Jesus, e você não pode ficar de fora. Seja você como família, como pessoa física, como empresário. Quem sabe você é um empresário e queira investir no sustento de um missionário, ou ainda como igreja. O que eu posso garantir para você é que quando nós estamos juntos com a obra missionária, esse recurso Deus vai abençoar de tal maneira que não vai faltar, Renê, pastor Renê, para a igreja, não vai faltar na vida pessoal, porque esse é um projeto divino. Sim. É um projeto de Deus e a gente tem visto isso. Agora eu queria, pastor Renê, que você desse um conselho. Tem muitas igrejas agora, a gente tem tido uma audiência enorme aqui em Minas Gerais e fora de Minas também. Eu quero agradecer muitíssimo você que tem nos acompanhado todas as segundas-feiras, mas muitas igrejas, por alguma razão, não estão tão envolvidas na obra missionária ainda, né? Eu sou do tempo, pastor Renê, que a gente fazia cantina, não é isso? Exato. A gente fazia bazar. Algumas igrejas ainda fazem. Eu queria que você deixasse um conselho para essas igrejas, para elas estarem mais juntinhos da gente nessa obra linda que é a obra de missões mundiais. Muito bem. Eu tenho, por onde tenho andado, eu ando muito, né? Cada domingo eu estou numa igreja de manhã e noutra à noite. Eventualmente estou no interior. Eu tenho dado as sugestões, né? Desafiar a igreja, fazer lavagem de carro para levantar dinheiro para missões, há muitas opções. Então, façam isso para
a obra de missões mundiais. Eu falei sobre esses 97 países do mundo. Um dos nossos projetos hoje é cuidar de pessoas que foram levadas do Brasil, enganadas, para trabalhar, empregar em algum país, Europa e no Oriente Médio também. E nós temos alguém que fica em Portugal para dar assistência a esse povo. Teve uma pessoa que chegou num país do Oriente Médio com toda a documentação e o que ela sabia é que ela estava indo para o emprego, mas na verdade era para a prostituição. Ela chegou lá, rasgaram, tomaram o passaporte dela, rasgaram todos os documentos que tinha assinado e ela acabou indo presa. Sem documento naquele país, foi presa. Aí a nossa junta providenciou roupa para ela, providenciou advogado para que ela fosse tirada e trazida de volta. Então vejam a importância. Quando começou a guerra na Ucrânia, há 4 anos passados, né? A guerra começou, por exemplo, numa quarta-feira. No domingo nós já estávamos lá na fronteira, o nosso diretor, pastor João Marcos, estava lá na fronteira levando $10 mil para ajudá-los. Aí o que eles decidiram? Comprar uma van para tirar o povo de onde estava correndo risco. Então, quando a guerra começou lá na Ucrânia, há 4 anos passados, nós chegamos juntos. E assim é sempre a visão da nossa junta, do nosso diretor, atento ao que acontece no mundo. Pastor Renê, mais uma vez, muito obrigado. Você é sempre muito bem-vindo aqui. Você sabe como nós, batistas mineiros, admiramos a sua pessoa e também o amamos, porque você é um homem de referência para nós. E tê-lo aqui é um presentão que a gente recebe. Então, muitas outras vezes, nossa equipe vai te convidar para você vir aqui, porque sempre Pastor Renê tem boas notícias e ainda tem um tal do poder de síntese. Ele fala tudo em pouco tempo. E eu tô observando que ele consegue fazer isso mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bem, gente. Esse programa aqui está gostoso demais. E para falar em coisa boa, está chegando mais uma vez Samuel Sena. O caminho que Jesus abriu. Até o trono onde sua graça flui como rio. Santo, Santo, anjos cantam. Santo. E pela fé caminho até avistar o autor da minha fé. E o que eu posso oferecer para honrar quem Ele é? Santo, Santo, anjos cantam. Mas uma voz me diz: não vá, meu filho, torne meu sofrimento em testemunho, me esvazie de mim e desse mundo, e que o meu nome morra com meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo. Muito bem, nós estamos de volta mais uma vez, depois de ouvir essa música tão gostosa, com Samuel Sena. E aqui esse programa é isso, nós temos boa entrevista, como nós acabamos de ter essa conversa gostosa com o nosso querido pastor Renê Toledo, falando de missões. E depois uma música gostosa, mas tem muita coisa ainda para acontecer no programa de hoje. E já está conosco aqui o querido Renato, que é o diretor do programa,
mas também coordena o CBM na estrada. Renato, conta pra gente aonde você esteve e o que aconteceu por lá. Isso mesmo, muito boa noite, pastor Márcio, boa noite aí aos nossos telespectadores. CBM na estrada foi longe, teve aventura. Nós fomos a Janaúba e fomos ao Quilombo, pastor Japão, onde os batistas mineiros estão fazendo um trabalho excelente. Tivemos vários desafios. Olha, na ida o pneu furou. Então a gente tinha que chegar lá 1h da tarde, chegamos às 4, 5. E na volta, um caminhão atolou, assim, só tinha 2 ruas para passar, então ele atolou numa rua. A gente teve que fazer um desvio de 1h30. O desvio? O desvio. Um desvio de 1h30 para voltar. A gente pretendia acabar essa gravação às 8h da noite. A gente foi chegar no hotel às 2 da madrugada. Mas a reportagem tá linda. A Leninha vai contar pra gente da satisfação dela como batista de estar fazendo esse trabalho tão lindo ali naquele quilombo. No final das contas, Renato, saindo de Belo Horizonte até o destino seriam aproximadamente quantas horas? A gente estava saindo de uma parte do norte de Minas e indo para outra. Você estava de outro destino. Eu não estava indo de Belo Horizonte, não. Mas a gente ia chegar lá 1h da tarde, chegamos 4. Íamos retornar 8, 2h da manhã. Isso é uma verdadeira obra missionária. É isso aí. Então, vamos assistir? Vamos, ficou muito bom. Vamos lá, gente, vamos assistir o VT falando dessa verdadeira aventura missionária com Renato e a equipe que estava com ele. Queridos batistas mineiros, CBM na estrada. Hoje estamos a muitos quilômetros da capital mineira Belo Horizonte. Estamos em Januária, sertão mineiro. E viemos aqui conhecer o trabalho que desenvolve a Igreja Batista Sião. E você acompanha tudo aí. É o CBM na estrada. Vem comigo. Muito bem, batistas mineiros, estamos aqui no Quilombo, Japão, que pertence ao município de Bonito de Minas, e eu estou aqui com o nosso missionário, pastor Omar, que faz esse trabalho aqui no Quilombo. Pastor Omar, conta pra gente desde quando vocês estão aqui no Quilombo e como que vocês chegaram aqui e como tem sido essa obra aqui. Essa obra que tem sido um projeto maravilhoso que Deus botou no coração da igreja. É uma Leninha que era nossa parceira de igreja em Januária há 20 anos, nos achou agora novamente e nos desafiou. Aqui estamos, para a glória de Deus. Estamos aqui há 2 anos, já fizemos essa capela. Aliás, eles fizeram essa capela aqui, uma capela bem rústica, mas todavia uma capela que bem acolhedora. Então vamos ampliar essa capela aqui agora, se Deus quiser. Então estamos aqui com esse projeto de levar a mensagem do Evangelho a 12 comunidades, a região. Já alcançamos 5 e ainda faltam 7 comunidades ainda nesse momento. Conta aqui pra gente, então, foi uma ideia de vocês de organizarem, se juntarem e criarem aqui a capela? Foi. Nós ficamos muito felizes, né, que através dela trouxe o pastor Omar e o pastor Omar deu uma força para nós, graças a Deus, e está dando, e estamos muito felizes pela força dele. Agora, você como batista hoje, né? Qual que é a importância de ter uma igreja batista dentro do Quilombo? Maravilhoso, muito maravilhoso. Nem sei, né, contar como é maravilhoso e é só agradecer mesmo, de verdade. E você como morador tem visto outros moradores sendo impactados, sendo abençoados, tendo vidas transformadas? Sim, sim, tem muitas pessoas felizes, né? Com o ministério aqui dentro, com o pastor Omar, e muito felizes. Eles estão muito, e graças a Deus, e estamos felizes com ele, com a igreja também, né? Tem muitas pessoas aí precisando, foi alcançado por eles, por nós também, graças a Deus, e estamos aí na luta, e Deus vai fazer a obra. Mulher de bem, tu mundo de andir. Aqui há alguns tempos atrás as pessoas
moravam em casa de palha de Buriti, né? Através da minha representação como líder quilombola, a gente conseguiu, né, chegar até alguns órgãos que chegam até o governo. A gente levou a situação da comunidade, a situação das pessoas. Acabamos fazendo muitas viagens, né, com ônibus, caravanas, levando os pessoal, falando sobre o sofrimento do pessoal. Então, veio aparecer esse cadastramento através lá do município de Maria da Cruz, né? E aí acabou que a gente conseguiu trazer essas 39 casas para poder ser construída para as pessoas que têm necessidade aqui dentro do quilombo. Renato, o que nos move, na verdade, é quando a gente vê o pastor Omar andando 3 horas para ir, 3 horas para voltar, e num lugar tão distante como esse aqui, para levar o evangelho, para levar a paz, a alegria a uma comunidade como essa comunidade quilombola. Isso alegra muito o nosso coração, considerando que nós, como batistas do estado de Minas Gerais, a gente está na zona urbana, na zona rural, e a chegada da Igreja Batista aqui nessa comunidade, como já foi dito, eu não tenho dúvida nenhuma que é para abençoar aqui essa comunidade. Então nós estamos com esse desafio. Quando nós falamos das mais de 300 cidades no estado de Minas Gerais a serem alcançadas, comunidades como essa não está contabilizada. Então o trabalho é gigantesco. Por isso que nós precisamos da mobilização das demais igrejas do estado de Minas Gerais, assim como a Igreja Batista Sião em Januária está fazendo aqui. A sua igreja pode fazer o mesmo, levando missionários, como é o caso do pastor Omar aqui. Que matéria linda, Renato. Você viu, gente? Que coisa maravilhosa. A Leninha, né? Eu estava ali observando a Leninha cantar. Bom, primeiro dizer o seguinte, que é Januária, não é isso? Isso, Januária, eu falei Janaúba, Januária. Que não está muito longe, né? Mas é uma outra cidade, eu já estive lá. Mas esse quilombo Japão, a Leninha está ali, gente, não sei se vocês perceberam, ela estava cantando no dialeto do quilombo, eles têm um dialeto próprio. Aliás, Renato, Minas Gerais é considerado o estado com a maior comunidade quilombola do Brasil. Minas Gerais tem muitas particularidades, gente. E essa matéria, Renato, parabéns para você. Eu vi ali a equipe técnica, a Renata, todo mundo que estava junto. Também o Carlos Genival, nosso missionário. Sim. Parabéns, porque é uma matéria que enriquece o nosso programa. Aliás, você como diretor do programa, traga mais matérias e pode ser até um pouquinho maior. Sim. Porque realmente a gente está pisando nos rincões, né? Nos rincões de Minas Gerais, na obra missionária. Então, muito obrigado. Estamos aí. Parabéns pela matéria. Obrigado. E sempre que tiver novas matérias assim, vem para cá e conta tudo para a gente, viu? Assim faremos. Muito bem, gente. Está chegando agora o Educação em Pauta, com o pastor Ramon Márcio de Oliveira e o professor Valceni Pereira Braga. E a gente vai dar agora um mergulho em educação e você vem com a gente. Pastor Márcio, que bom, nós estamos de volta e nós estamos de volta mesmo. Na semana passada a gente falou sobre os 108 anos do Colégio Batista, que foi celebrado no dia 1º de março de 2026. Nós achamos pouco. O assunto é muito longo. O professor Valceni nos deu algumas aulas aqui sobre a importância do colégio, sobre o dinamismo do colégio. Professor Valceni, nós estamos aqui mais uma vez com este assunto. Nós, inclusive, estamos aproveitando a matéria belíssima que a Dani Savassi fez da semana passada para a gente continuar esse assunto. Não, 108 anos não dá para ser apenas em um programa, apenas em 10 minutos de conversa. Então, nós estamos de volta e estamos de volta com o CEO da Rede Batista, o professor Valceni Braga. Obrigado, professor. Eu que agradeço, pastor Ramon. É uma alegria poder conversar aqui sobre essa escola, né, que rompe o século, né, e caminha aí para o futuro. Rompe o século. Que legal isso, né? Bom, o professor Valceni vai nos contar sobre o Davi Maddox, que é o nosso querido irmão, que mora nos Estados Unidos, já morou aqui e foi aluno do Colégio Batista, é o único filho que está vivo da família Maddox, né, e que tem ainda um amor, né, uma conexão com o Colégio Batista e também com o professor Valceni, são amigos. Professor, o Maddox é o único filho mesmo, o Davi?
ele é o que está vivo, né? É o caçula. Completou 100 anos de idade agora, no dia 1º de dezembro. E ele é uma figura fantástica, né? Ele veio ao Brasil com muita frequência até agora, 2020 aproximadamente. Depois ele não conseguiu mais vir, mas eu o visito praticamente todos os anos, né? E ele faz questão da minha presença lá, eu vou lá e a gente conversa bastante. E o Davi é uma figura fantástica, né? Porque ele é mineiro. Mineiro, nasceu ali no bairro Colégio Batista e viveu ali até os 15 anos de idade, na primeira casa do bairro ali, que é aquela casa na esquina de Plombagina com Ponte Nova, né? Onde seus pais moravam, os fundadores, né? Ele nasceu em 1925, o colégio nasce em 1918, né? Mas o Davi Márcio nasce em 1925 e ele faz os seus estudos até o fundamental no Colégio Batista. Mas quando ele se forma, quer dizer, o colégio não tinha ainda o ensino médio, né? Então ele vai para os Estados Unidos para fazer a complementação dos estudos lá, o high school, ele vai. E dos irmãos, todos foram pastores e missionários, né? Ele foi o único que não foi para o campo missionário direto. Ele foi chamado para ser um leigo, né? Então ele foi o construtor, né? Ele tinha empresa de construção e ele se dedicou a isso aí. Apesar de que ele é uma pessoa até hoje extremamente respeitado no meio batista. Aliás, ele foi um dos primeiros leigos que foi presidente da junta missionária do sul dos Estados Unidos. Ele foi o presidente. Então, ele é uma pessoa que pertence ao conselho de várias universidades americanas, muito respeitado por conta do perfil dele, né? E ele não esquece do colégio. Fala o português, né, melhor do que eu, até hoje, né? Conhece os ditados, as piadas de mineiro, né? Ele não esqueceu, a mente dele foi moldada aqui, né? Então, ele relembra muito alegremente o tempo dele de criança e de adolescente, né? Ele falava que no quarto dele tinha 2 camas, né? E que ele acordava de manhã, tinha um outro corpo na outra cama que ele não sabia quem era. Mas, no geral, era um missionário em viagem, né? Que hospedava na casa dele. Então, a mãe dele, né? Dona Efigênia Madre, né? Sempre acolhia bastante outros, né? Que estavam viajando por ali. E, então, ele sempre cresceu assim, com essa presença, né? De pessoas na casa dele, né? E o pastor Otis Maddox, né? Que era pai dele, fundador do colégio, junto com a Dona Efigênia, ele, na verdade, foi um dos maiores missionários que o Brasil já teve, né? E a gente pode falar disso em outra hora, né? E ele teve uma grande obra no Rio de Janeiro e depois de 12 anos no Rio, ele vem para Belo Horizonte e faz aqui uma obra espetacular, porque as principais igrejas do Estado ou tem ele como fundador ou como um dos primeiros pastores, né? Então, um missionário que a gente precisa reconhecer. Escrevemos, inclusive, um livro da biografia dele, né? A rede mandou escrever, e aí ele conta essa história. Mas o Davi Maddox é uma pessoa fantástica e ele sempre está lembrando, né? Se lembrando do colégio e mandando um abraço a todos. E, professor, eu fico pensando nisso, assim, eu acho que ninguém melhor do que o senhor para nos dizer, para nos falar, o que passava na cabeça, o que a priori tinha no coração, Dona Efigênia, pastor Otis, quando eles pensaram, nós precisamos de um colégio batista em Minas Gerais em 1918. Qual que era o propósito essencial quando o colégio começa? Os missionários americanos, né, quando eles chegam ao Brasil, eles traziam a mensagem do Evangelho, mas eles traziam também estratégias de ação. E a estratégia educacional é uma estratégia muito forte, porque você influencia todo um futuro, toda uma geração, por meio da educação. Aliás, o povo evangélico no mundo, né, sempre apostou na educação. Se a gente olhar para as principais universidades do planeta, né, como Harvard, como Princeton, você vai ver que tem um pastor por trás dessa universidade. Foram fundadas por missionários ou pastores. E no Brasil também não foi diferente. Os nossos colégios batistas, né, foram organizados por missionários. Então, eu creio que eles tinham convicção de que sem educação
o povo não ia evoluir, né? Como realmente a gente constata isso, né? Então, eles investiram em educação. Todas as cidades onde você tinha um missionário americano, você tinha um colégio implantado. Por isso que a gente tem colégios batistas em diversas cidades do país, né? Colégios fortes, né? E que ajudaram as suas cidades. Então, vamos olhar para o Colégio Batista Mineiro. O Colégio Batista Mineiro, senhores, já foi considerada a maior escola da América Latina, porque só na Floresta nós já chegamos a ter próximo de 7 mil alunos matriculados. E era um colégio extremamente acolhedor, acolhia com descontos e bolsas para quem não podia pagar, né? Muito mais do que hoje, né? Mas é uma escola que influenciou Belo Horizonte. Então, você tem ex-estudantes nossos em vários cargos importantes. Nós temos ex-estudantes, até outro dia tinha uma que estava no Senado, em outro estado, né? Era senadora, nós temos deputados, ou ainda hoje, que são ex-estudantes, nós temos empresários de grande impacto que são, né? E pessoas importantes, né? Por exemplo, o sobrinho de Juscelino Kubitschek estudava no Colégio Batista naquele tempo, grandes atletas formados no passado e hoje, Procópio Cardoso, que morou no colégio, aprendeu a jogar bola no colégio, foi um dos maiores atletas desse século passado, né? Jogou nos nossos times todos aí do Brasil, e você tem... Hoje, por exemplo, você tem o Estevão, que é o jogador que está brilhando na Europa e jogador de seleção brasileira com seus 18 anos, bolsista do Colégio Batista dos 8 aos 15 anos, né? Então, o colégio, ele fala com a cidade, ele é parceiro da cidade. As cidades onde você tem um colégio Batista, a região se desenvolve mais rápido. Por exemplo, a gente chegou agora na região do Alphaville, em Nova Lima ali, né? Já estamos lá no 4º ano de operação. A região, ela se desenvolve mais rápido, porque as famílias não tinham tranquilidade lá para morar naquela região, porque não tinha uma boa escola. Agora, ela pode ir para lá e pode residir com tranquilidade, né? Porque os filhos não precisam mais viajar 35 quilômetros até Belo Horizonte, né? Então, é uma verdade que a educação, ela é uma dimensão do desenvolvimento humano das mais relevantes. É pela educação que você constrói o ser humano. Então, não dá para falar em desenvolvimento da igreja, por exemplo, desenvolvimento da sociedade, sem falar de educação. Porque é pela educação que você vai desenvolver o ser humano. Você não vai ter nem ser humano equilibrado se você não tiver o processo educacional. E nem ele vai poder deixar um legado relevante se ele não for para a educação. Então, por isso que as igrejas, né, todas elas, quase todos os credos, investem na educação, que realmente é preciso apoiar. E não dá para deixar a educação, pastor Alonso, somente para o Estado resolver. O Estado não consegue resolver a educação sozinho. É necessário que as organizações da sociedade civil, principalmente as igrejas, elas empreendam nessa área, pelo menos apoiem juridicamente, criem e desenvolvam, e depois tem que dar autonomia. Professor, eu não sei se você tem esses dados de maneira precisa, mas mesmo que de maneira aproximada, qual que seria o ranking do Colégio Batista Mineiro, toda a rede de educação batista, no mundo, no quesito número de alunos? Nós temos hoje mais de 15 mil alunos no Colégio Batista Mineiro. Nós temos próximo de 15 mil estudantes, mas matrícula nós temos 16.500 matrículas, porque você tem outras matrículas de tempo integral, de música, de esporte, das escolas de apoio. Então, nós temos próximo de 15 mil estudantes, pessoas físicas, né? Mas matrícula nós temos próximo de 16.500 matrículas. E nós temos colégios batistas, no caso, né? No mundo, nos Estados Unidos, seria uma potência essa organização, os batistas, a Convenção do Sul dos Estados Unidos é a nossa mãe ancestral, missionários que trouxeram os batistas para cá. E nós temos, seja nos Estados Unidos, no Brasil, em algum lugar, grandes escolas assim, ou o Colégio Batista Mineiro está entre os únicos, os primeiros? Como é que seria isso? O Colégio Batista Mineiro, a Rede Batista, é uma das maiores escolas do mundo mesmo, da escola básica, né? Nos Estados Unidos você tem algumas universidades que chegam ali a 10, 12 mil estudantes, escola batista, estou falando de escola batista, né?
Mas colégio de educação básica, possivelmente a gente tem aqui, quer dizer, das maiores redes do mundo, você falando de educação batista, né? Sim. E no Brasil a gente tem feito um bom trabalho, então a gente tem sido visto, né, como uma escola que tem feito um trabalho bem aceito pela sociedade e o que não vemos muito frequentemente em outras áreas, né, que tem sofrido crise. Outras igrejas têm tido as suas educações em crise, né? Então, a gente tem conversado muito sobre isso, né? Atualmente eu exerço a presidência da Associação Brasileira de Educações Evangélicas, né? A gente conversa muito sobre esses temas ali, procurando, inclusive, trocar informações e conhecimento. Muito bem. Nós vimos na matéria da semana passada, e eu gostaria de convidar você que não assistiu, isso está disponível no YouTube, a matéria que esta complementa a matéria da semana passada dos 108 anos. E nós vimos sobre legado, nós vimos sobre família e famílias que estão envolvidas, nós temos algumas imagens aí, que estão envolvidas, né, com o Colégio Batista, porque não é apenas estudar no Colégio Batista, não é apenas cumprir a educação básica, o ensino fundamental, o ensino médio. É legado. O Colégio Batista deixa uma marca profunda e eu estou falando de valores, eu estou falando de legado. Fala para a gente sobre isso, professor. Com certeza, a educação oferecida pelo Colégio Batista, ela impacta bastante a vida do estudante, né? De forma que, passado várias décadas, ele continua cantando o hino do colégio, porque a gente procura, primeiro, criar um ambiente onde esse estudante ele é considerado, ele é acolhido, ele é amado, e ele desenvolve não somente na área do conhecimento e da ciência, mas também na área socioemocional, na área do esporte, na área espiritual, num ambiente assim, muito gostoso. Nós vimos a matéria da semana passada, né, onde os estudantes eles estavam alegres ao chegar no primeiro dia de aula, né, porque é um ambiente muito acolhedor, onde ele encontra os amigos. Então, por exemplo, é uma escola onde tem o nível de bullying é baixo. É muito baixo, então as crianças são felizes, né? Não tem aquela marcação com o outro, não, é um contexto de amizades, né? Então, nesse contexto todo, o colégio ele vai fazer história. Então, a pessoa que se forma aqui vai trazer os filhos e os netos, como nós vimos ali, né? A dona Ieda, que estudou conosco, né? Nossos ex-estudantes, né? Então, os filhos, os netos dela já estão aqui, mas a mãe também estudou, né? Então, é uma escola que deixa um legado décadas após décadas, e tem sido fortalecido esse legado. Então, ao completar 108 anos, que a gente fez na semana passada, a gente só tem que agradecer a Deus, né? Por isso a gente faz isso num culto, porque não é fácil a gente entrar no século XXI e continuar falando a linguagem da nova geração, num contexto onde você tem a altíssima tecnologia, a inteligência artificial, o marketing totalmente renovado, você tem outras estratégias para comunicar hoje. Quer dizer, e o Colégio Batista ele consegue fazer essa transição por uma competência da nossa equipe que Deus tem trazido. Deus tem trazido pessoas especiais para agregar nessa equipe do Colégio Batista, da Rede Batista de Educação, né? Lembrar que a gente, quando fala em Rede Batista, a gente fala em 12 escolas, quer dizer, é a mesma escola com 2 nomes, né? Em Minas Gerais é o Colégio Batista Mineiro e fora de Minas Gerais é o Colégio Batista Brasil. E que temos 2 unidades centenárias lá, tá? Nós temos a unidade de Porto Alegre, que vai fazer 100 anos agora em setembro. E a unidade de Vila Velha vai fazer 119 anos. Quer dizer, é muita experiência numa rede só, né? Então, a gente dá graças a Deus por esse avanço. Bom, nós encerramos essa série, né, de 2 programas sobre os 108 anos do Colégio Batista. Que coisa linda ouvir tudo isso. Assista tudo, perceba a grandeza dessa organização. Pastor Márcio, nós devolvemos com a alma lavada, parabenizando o professor Valceni, que aqui representa essa rede inteira, que já está há 18 anos, quase vai completar 18 anos esse ano? 18 no dia 2 de junho. 2 de junho, o professor Valceni completará 18 anos à frente dessa rede. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por essa organização que tem sido mais do que uma instituição de ensino, tem sido algo que produz legado, algo que produz amor. Glória a Deus por isso, nós agradecemos. Pastor Márcio, é com você.
Muito bem, gente, está chegando agora a Ellen que vem trazendo as novidades do que vai pelas nossas igrejas. Ellen, boa noite, conta pra gente o que vai acontecer nos próximos dias em Minas Gerais. Boa noite, Pastor Márcio e todos que nos assistem nessa noite. E vamos de agenda dessa semana, que está cheia de movimento nas regionais e muitas celebrações. Já começando pela Regional 5. Teremos café e nesse dia, 14 de março, será na Igreja Batista Serra Verde, começando às 8h30 com café e às 9 horas terá início a reunião. E o endereço é na Rua Manuel Miranda dos Santos, 194, no Serra Verde, Venda Nova. Participe! E ainda falando do dia 14, mulheres, atenção! A Regional 2 realizará um encontro de mulheres às 15 horas na Terceira Igreja Batista de Vista Alegre. E a Regional 6 também promove seu encontro às 19 horas na Igreja Batista Canaã. Mulheres, se organizem e participem desse tempo mais do que especial. Atenção, pastores, líderes, seminaristas. A Ordem dos Pastores Batistas de Minas, na seccional ABC, informa que as reuniões semanais estão acontecendo às quartas-feiras, às 8h30, na Igreja Batista Memorial, no bairro Concórdia. E para diáconos, diaconisas, pastores e líderes, dia 13 tem o primeiro encontro de diáconos às 20 horas na Igreja Batista do Progresso. Anota o endereço, Rua Saúde, 133, bairro Padre Eustáquio. Dia 28 de março, às 19 horas, acontece o culto de comissionamento da turma 4 do Radical Minas. Será na Igreja Batista Palmeiras e você não pode perder. Vem com a gente. E agora é hora dos nossos parabéns. A Igreja Batista Boas Novas São Marcos, que celebra 48 anos. E no dia 15 de março, a PIB Nova York comemora 30 anos, com programação especial, dia 14 às 19h30 e dia 15 às 19 horas. Anota o endereço. Rua Levino Martins de Frias, número 205, Jardim dos Comerciários, em Belo Horizonte. A Igreja Batista do Progresso celebra 66 anos, no dia 15 de março, com 2 cultos, umas 10 e outras 19 horas. Nós louvamos a Deus por cada igreja, cada instituição e cada vida alcançada ao longo desses anos. Que o Senhor continue abençoando ricamente cada uma. Pastor Márcio, voltamos com o Senhor. Muito obrigado, Ellen. Coisa boa saber que as nossas igrejas e as nossas regionais estão muito ativas. E você que está nos acompanhando e tem programação na sua igreja, na sua associação, manda para nós que nós teremos imensa alegria de compartilhar aqui no programa CBM ao vivo. Tem programação de jovem, aniversário de igreja, aniversário do seu pastor. Tudo isso você pode mandar para cá que nós vamos divulgar e nós estamos falando para todo o estado de Minas Gerais, portanto, aqui é o lugar certo para você divulgar a programação da sua igreja. Muito bem, gente, estamos chegando agora no momento de reflexão da Palavra de Deus. Eu quero dividir com você agora um texto da Palavra de Deus que encontra-se em Salmos, o Salmo 1. A partir do verso 1 diz assim a palavra do nosso Deus: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O verso 3 diz: Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. A palavra de Deus é tão linda, é tão especial, é tão profunda, e ela é de igual modo conselhos sábios para a sua vida, para a sua família, para os seus sonhos e projetos, para a nossa vida. Portanto, quando o salmista nos orienta a termos a nossa vida em unidade com o próprio Senhor, ele faz aqui, portanto, uma comparação que será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. O tempo pode ser um tempo árido, um tempo de falta de chuvas, um tempo onde a vegetação não cresce, onde o fruto não nasce, onde a miséria escassez de alimento, porque o tempo é um tempo de escassez.
Isso muitas vezes acontece com a nossa vida também. Trabalhamos, nos dedicamos, nos esforçamos, fazemos o nosso melhor. Mesmo assim, parece que tudo que está ao nosso redor não coopera, não colabora para o progresso da nossa própria vida, nossa família, quem sabe sonhos e projetos. Mas o salmista está dizendo que se nós estivermos plantados junto ao ribeirão, junto aos ribeiros de águas, e o ribeiro aqui significa o próprio Deus. Quando nós estamos perto de Deus, nós podemos passar por desafios, por percalços diversos. Podemos passar por problemas que assolam tantas pessoas, mas o homem que está plantado próximo, junto com Deus, ele terá a sua vida irrigada pelo próprio Senhor. Teremos uma vida próspera, uma vida de paz, uma vida de progresso, porque o Deus eterno é um Deus da Shekinah, da presença maravilhosa. E eu queria então que você refletisse nesse texto. Quem sabe você está um pouquinho longe de Deus, quem sabe você já não tem intimidade com Ele, você não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a palavra do próprio Criador. Esse é o momento de você se aproximar novamente, plantar a sua vida próximo ao ribeiro das águas, que é o próprio Deus. Eu queria nesse momento orar pela sua vida, orar pelos seus desafios, pelos seus sonhos. Você tem nesse momento desafios, seja na área da saúde, na área dos relacionamentos. Eu creio que Deus tem poder para mudar a sua realidade. Portanto, vamos orar, porque esse é o tempo de oração. Pai Celestial, Deus de amor, Deus de infinita bondade, nós nos aproximamos do Senhor mais uma vez no dia de hoje, para declarar que nós confiamos no Senhor somente. Nós nos esforçamos, trabalhamos, muitas vezes chegamos ao nosso limite, mas sabemos que para termos prosperidade verdadeira, precisamos estar próximos do Senhor, porque o Senhor é o Deus que cria e o Deus que sustenta. E agora, Senhor, eu peço pela vida desta pessoa que ora comigo, talvez passando por momentos desafiadores na área da saúde. Quem sabe, Deus, uma enfermidade cruel, assola a paz, a alegria, o vigor desta pessoa. Eu peço, meu Deus, que o Senhor intervenha com poder e graça, pois nós cremos que o Senhor tem poder para curar, porque o Senhor é o médico dos médicos. Ainda, Deus, tem pessoas orando nesta hora com desafios na área dos relacionamentos, falta de paz, de unidade. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor faça um milagre na vida desta família, dessa pessoa, e transforme, meu Deus, esta família num ambiente saudável, um ambiente gostoso de viver. E tantos outros objetivos estão postos agora diante do teu altar. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor mesmo estenda a tua mão de poder e realize um milagre para a glória do teu nome. Assim nós oramos gratos e fazemos isso em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Deus seja louvado. Nós estamos chegando ao final de mais um CBM ao vivo, mas olha, você pode continuar com a gente. Vai entrar agora aqui no final, na barra de rolagem, um QR Code da TouchPeace. A TouchPeace é o primeiro e único aplicativo mundial de ajuda emocional. E os nossos conselheiros estão de plantão agora. E é gratuito. Você baixa gratuitamente. E a chamada também é gratuita. Então baixe agora e venha com a gente, porque os nossos conselheiros vão continuar com você. Você vai poder falar aquilo que está no seu coração com alguém com muita confiança e capacidade para te ajudar. Deus te abençoe e até o próximo programa. Se Deus quiser, espero você, portanto, lá.
forte, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo.